Que culto fantástico, é ou não é? Que bênção nós podemos estar aqui juntos, buscando mais da presença do Senhor, clamando pelo mover, pelo agir. É gostoso escutarmos os louvores gravados de outros irmãos, mas como é bom ver o nosso próprio pessoal junto aqui, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor. Mas eu quero trazer uma mensagem que nos leva a refletir as coisas bem básicas da nossa Páscoa. Inicialmente, não pensava em trazer essa mensagem, mas orando, o Senhor me deu direção que deveria, nesses tempos que estamos enfrentando, nessa situação que estamos enfrentando, caminhar por essa direção. Afinal de contas, o que nós celebramos na Páscoa? Afinal de contas, o que nós comemoramos na Páscoa? Queridos, a Páscoa ela nos remete à morte e ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A primeira Páscoa, ela foi celebrada lá no Egito. Foi celebrada lá quando os irmãos estavam então escravizados a Faraó. Eles estavam presos lá no Egito e eles precisavam ser libertos de lá para poder caminhar na direção da terra prometida, para poder caminhar na direção de Canaã, poder caminhar na direção daquilo que Deus tinha para eles. Então Deus levanta Moisés, e Moisés manifesta o poder sobrenatural de Deus, e através disso eles finalmente conseguem ser libertos, e eles conseguem ir na direção de Canaã. Mas antes de que isso finalmente acontecesse, Deus dá uma direção, de que eles deveriam pegar um cordeiro, eles deveriam se reunir em casa, eles deveriam se reunir em família, e ali matar aquele cordeiro, celebrar a Páscoa. Era um prenúncio do Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo, Jesus Cristo. E ali eles comemoram aquela Páscoa. A nossa segunda versão da Páscoa, ela vem quando Jesus, ele estava prestes a ser traído, ele reúne os seus discípulos e ele faz ali uma refeição, uma ceia com eles. E ele comemora com eles a vitória que viria, mesmo sabendo que antes haveria luta. Ele canta um hino e ele sai para o jardim, a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia nos lembra de que Jesus, na sexta-feira, entregou a vida por nós e no domingo ele ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia nos diz em Colossenses 2:17 que essas coisas foram sombras do que haveriam de vir, as coisas que aconteceram no Antigo Testamento. 1 Coríntios 10:6 e Hebreus 9:9 também nos falam isso. Mas quando, afinal de contas, que aconteceu esse sacrifício de Jesus na cruz por nós? Na verdade, queridos, esse sacrifício de Jesus por nós, ele é atemporal. O sacrifício de Jesus por nós está acima do tempo e do espaço. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. Começa falando que nós não fomos comprados não por dinheiro, não por algo perecível, e aí diz: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado em nosso favor nesses dias. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus não morreu na cruz por acaso. Jesus não morreu na cruz como se, não sei o que fazer agora, vou morrer na cruz. Não, querido. Diz aqui, sacrifício conhecido antes da criação do mundo, revelado, porém, nestes dias. Amém? Revelado. Não houve um momento em que o pai olhou para o filho e disse: perdemos o controle, o que nós vamos fazer agora? Foi planejado. Antes de criar o universo, Deus sabia que se ele criasse você, ele sabia que ele teria que morrer na cruz, e mesmo assim ele decidiu criar você. Antes de criar você, antes de permitir que você fosse gerado no ventre da sua mãe, Deus sabia que se ele criasse você, ele precisaria morrer na cruz para te salvar.
e mesmo assim, Ele escolheu criar você. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 4: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Quando foi essa plenitude do tempo? Algo ali em torno de 6 antes de Cristo até o ano 0, mais ou menos, da nossa era, que é o tempo estimado mais ou menos aonde Jesus nasceu. Esse tempo é chamado de a plenitude dos tempos. Porque para que Jesus viesse e a sua mensagem ela fosse conhecida em todos os lugares, para que Jesus viesse e a sua mensagem pudesse alcançar cada canto, cada lugar, era necessário algumas coisas. Por exemplo, era necessário que houvesse uma língua mundialmente conhecida, e existia já o grego naqueles dias. Era necessário que houvesse, em certo sentido, uma globalização, ou seja, uma logística, um comércio mundial, e existia. Roma tinha estradas, rotas comerciais. Era necessário que houvesse uma multiplicação do conhecimento. Existiam cidades da África, da Europa, cidades da Ásia começavam a ter um desenvolvimento muito grande na área de conhecimento. Era necessário que se levantasse, e havia naqueles dias, na verdade, um líder global, Césares, um governo centralizado. Havia a Pax Romana, uma certa paz meio que imposta à força, através de altos impostos. Havia um sistema econômico mundial, através do qual era possível trocar dinheiro. A moeda romana era muito forte, muito aceita. E um líder global que se julgava o próprio Deus. Os imperadores se julgavam o Kyrios, o Senhor. E a nossa época está tão parecida com isso hoje, não é verdade? A nossa época está tão parecida. E se aquele tempo em que tudo isso aconteceu foi chamado de a plenitude dos tempos, e foi a preparação para que o Messias pudesse vir, e nós estamos vivendo dias tão parecidos hoje, querido, a segunda volta, a segunda vinda, na verdade, de Jesus, ela está muito próxima. Hoje nós temos uma língua conhecida em todo mundo, o inglês, e até já existem dispositivos, tecnologias que traduzem simultaneamente para diversos idiomas. Preciso falar da globalização? Estamos aí no meio de uma pandemia. Hoje, quando acontece uma coisa num lugar do mundo, acaba acontecendo em todos. Fui pegar um brinquedo do Josias, dizia Made in China. Fui olhar no tênis, Bangladesh. Fui olhar na camiseta, Vietnã. As coisas comuns que você encontra em qualquer lugar, feitas pelo mundo inteiro. Aí eu olhei um remédio que ela tomou na gestação, dizia feito na Alemanha. E para acabar, o café estava escrito feito na França. Mundo globalizado, as coisas comuns do dia a dia, multiplicação do conhecimento. Há pouco tempo você ficou feliz quando comprou seu computador dual core, e hoje já existem com 256 núcleos. Sem falar na computação quântica, nos processadores de 5 nanômetros. Onde é que isso vai parar? Quando a gente compra o celular, ele está velho. O líder global, já se fala nisso. Já se fala em ter uma constituição global que todos possam seguir. A Pax Romana, bom? Você já vê que começam a se falar de medidas para trazer uma paz mundial. Sistema econômico mundial já existe o dólar aceito, o euro aceito, as criptomoedas vindo com tudo. Falta surgir um líder global que se sinta como se fosse um Deus, que leve as pessoas a adorar essa imagem, como os Césares faziam com a sua águia. Nós estamos muito perto da segunda vinda de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos muito perto da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, já que é Páscoa, vamos tentar entender melhor por que ele veio a primeira vez. Queridos, Deus criou Adão, e Adão era o representante de toda a humanidade. Em certo sentido, estávamos todos nele.
Estávamos todos dentro dele. Estávamos todos em Adão. E saímos todos do corpo de Adão. Até a Eva foi feita da costela dele. Adão era como que se fosse o procurador, o representante de toda a humanidade. E quando Adão peca, todos acabam pecando também. E Deus então, Ele considera, por causa do pecado de Adão, toda a humanidade pecadora. Pelo simples motivo que se Ele considerasse um só pecador, Ele poderia, através de um só santo que houvesse, considerar todos santos novamente. E é o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma, o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. Assim também a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Mas não termina por aí. Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem a Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Talvez algumas vezes você se perguntou assim: poxa, mas que injustiça Deus considerar toda a humanidade pecadora por causa do pecado de Adão. Mas deixa eu te dizer, foi sabedoria de Deus. Porque considerando cada um de nós pecadores por causa do pecado de Adão, Ele pôde considerar a todos nós santos por causa da santidade de Cristo. Se não fosse assim, para cada pecado seu seria necessário que alguém 100% santo e sem pecado morresse no seu lugar, a cada pecado que você cometesse. Você entende isso? Mas ao considerar todos os pecadores em Adão, Ele pôde considerar todos santos em Cristo Jesus. Aleluia! Agora, Jesus passa a ser o procurador, o representante da humanidade. Se todos fomos feitos do corpo de Adão, agora por sua vez, todos somos feitos corpo de Cristo. De não modo que não há mais pecado que nos conduza ao inferno, exceto um: o pecado de não crer nisso que Cristo fez por você. Em João capítulo 16, versículo 9, diz: do pecado, porque os homens não creem em mim. Fala que o Espírito Santo convencerá. Não fala dos pecados, ele diz do pecado. Porque de fato, o pecado que pode conduzir alguém ao inferno é não crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Pela santidade de Cristo, você foi livre do jugo do pecado. Mas talvez você possa dizer assim: ok, tudo bem, Jesus viveu uma vida santa, mas por que Jesus precisava morrer? Por que Jesus precisava morrer na cruz? Por que não dava para Jesus apenas vir aqui na terra e ter uma vida bonita, uma vida direitinho? Por que não bastava Jesus vir na terra e viver sem pecado? Por que Ele tinha que morrer? Querido, o que Deus ia fazer com os pecados? Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. E Deus não é injusto. Ele precisava depositar esse salário para alguém. Porque o trabalhador é digno do seu salário. Alguém que fez por merecer deve receber o seu salário. E o salário do pecado é a morte. Nós deveríamos morrer. Nós deveríamos receber a morte. Então, Jesus quebra o ciclo de Adão. E a morte que estava reservada para mim e para você, quem recebe ela é Cristo no nosso lugar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. A parte mais dolorosa que Jesus recebeu no nosso lugar não foi aquela coroa de espinhos que tinham mais de 7 centímetros e penetravam
no seu couro cabeludo, rasgavam e faziam sangrar. Essa não foi a pior parte. A pior parte do sofrimento de Jesus não foram aqueles açoites dados, com aqueles chicotes que nas pontas tinham pedacinhos de metal e até de ossos, feitos especialmente para rasgar a pele da pessoa que estivesse sendo punida. A pior parte do sofrimento de Jesus naquela paixão toda não foi o fato de ele estar todo ensanguentado, colocarem aquela capa, a capa secar sobre as suas feridas, e quando estancou o sangue, secou as feridas, arrancaram e o sangue começou a pulsar novamente do seu corpo. Essa não foi a pior parte. Talvez você diga, a pior parte deve ter sido então a pressão psicológica, porque já no jardim ele começou a pingar sangue. Imagine só depois quando ele vê Pedro espraguejando e dizendo que não conhece. Talvez então a pior parte foi a pressão psicológica, o abandono pelos seus melhores amigos. E eu te digo, não, essa não foi a pior parte. Quem sabe você possa dizer então, a pior parte do sofrimento de Jesus foi carregar o patíbulo da cruz, que tinha algo em torno de 70 quilos, e carregar com aquele seu corpo esvaindo em sangue. Talvez essa foi a pior parte. Ver as suas feridas sendo cobertas de poeira e abertas novamente pelo sangue que escorria. Essa não foi a pior parte. Pastor, então eu sei qual foi a pior parte. Foi quando foram pregar ele na cruz e, para cumprir a profecia de que nenhum osso seria quebrado, o desconjuntaram. E com pregos rudimentares cravaram as suas mãos e os seus pés. Essa deve ter sido a pior parte. Eu te digo, não. Essa não foi a pior parte. Talvez, quem sabe, algum possa dizer que foi o fato dele ficar pendurado e aquilo começar a fazer pressão sobre os seus pulmões e ele ficar sufocado, a ponto de que uma pessoa normal poderia até morrer só de estar naquela situação. Sufocado, sem ar entrando. Ou será que a pior parte foi o seu sangue escorrer de seu corpo, verter de seu corpo, até um ponto onde alguém normal morreria, mas ele não tinha pecado, ele não podia morrer, porque a morte, ela entrou a todos os homens pelo pecado, mas em Cristo não havia pecado. Ele podia escoar o seu sangue, Cristo não morreria. Ele não tinha pecado, e o seu sangue escorre. Mas eu te digo, e esse não foi o pior sofrimento de Cristo. O que então foi o pior sofrimento que Cristo enfrentou naquela cruz por nós? Vamos passar de nível. Eu te convido a refletir sobre um outro tipo de sofrimento que Jesus enfrentou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21 nos diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Entende isso? Não havia pecado em Jesus, mas Deus lança agora, Deus deposita sobre Jesus o teu pecado. Deus deposita sobre Jesus o pecado da corrupção dos políticos que roubaram. Deus deposita sobre Jesus os pecados de roubo das pessoas que haviam cometido antes dele ter nascido como homem e que vão nascer depois que nós morrermos como homens. Os pecados do passado e do futuro. Os assassinatos. Deus lança sobre Jesus o castigo merecido daquela pessoa que estuprou uma criancinha. Deus lança sobre Jesus o castigo, a ira de Deus. A Bíblia diz em João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Agora você imagine a ira de Deus sobre cada um desses pecados sendo derramada sobre Jesus. A punição de Deus sobre cada um desses pecados sendo derramada sobre Jesus.
Você consegue imaginar isso? Não. Nós não conseguimos imaginar que o poder criador do universo, o poder de Deus que criou todas as coisas, esse poder agora estava com toda a sua intensidade, sendo derramado em ira sobre Cristo. Você consegue imaginar? Isso foi muito pior do que toda a dor física que ele sentiu. É inimaginável. Mas eu quero te dizer que o pior ainda estava por vir. Pastor, pode existir alguma coisa pior que isso? Sim. O pior ainda estava por vir. Isaías 59, versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Naquele momento em que o pecado de toda a humanidade é lançado sobre Jesus, o nosso Deus Santo não podia mais manter comunhão com aquele pecador. Então Jesus, em Marcos 15:34, ele faz a sua declaração mais no seu momento de maior sofrimento. E ele diz a pior coisa que pode ser dita por alguém que está sofrendo. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus tem ali a pior sensação do universo. A sensação de estar desligado de Deus. Jesus nunca havia sentido aquilo. Desde antes de ser criado o tempo e o espaço, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas por causa dos nossos pecados, Ele tem a pior sensação do universo. Ele está desligado. A pior parte do castigo do inferno não é que o fogo de Deus arde lá para punir o diabo e aqueles que com ele desejarem ir. A pior parte é que as pessoas que estiverem lá não terão comunhão com Deus. E não ter ligação com Deus é a pior coisa que existe. Tanto que logo após Jesus dizer: meu Deus, por que desamparaste? Ele brada: Marcos 15:37, mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Era por isso que Jesus precisava morrer. Para que você não sentisse essa dor de estar desligado de Deus. Para que você não precisasse dizer: meu Deus, por que desamparaste? É por isso que Jesus tinha que morrer naquela cruz. Para que hoje você possa chamar Deus de Pai. Para que hoje você possa ter um relacionamento com Ele. Para isso que Jesus morreu lá naquela cruz. Mas para a honra e glória do Senhor, Ele não ficou morto. Ele não ficou no sepulcro. Porque Ele tinha autoridade para entregar a sua vida, mas também autoridade para reavê-la. João 10, 17, 18 diz: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por livre e espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. A morte não tinha autoridade para manter Jesus preso, porque embora Ele recebeu sobre si os nossos pecados, Ele em si não tinha pecado. A morte não podia segurá-lo. Romanos 5,12 diz que a morte veio a todos os homens porque todos pecaram, mas Cristo não pecou. 1 Pedro 2,22 diz que Ele não pecou. Jesus como homem era um ser mortal, mas Ele era Deus indestrutível. Como diz João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus.
Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Olha para tudo que Jesus fez por ti, meu querido. Olha para tudo que Jesus sofreu naquela cruz por você, meu amado. Jesus fez tudo isso por você. Não desperdice o sacrifício de Jesus naquela cruz por você. Não desperdice o que Jesus fez por você, meu irmão. O que Ele fez por nós. Ele fez tudo aquilo para que hoje nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Ele fez tudo aquilo para que hoje nós pudéssemos ter um relacionamento com o Senhor. Ele derramou seu sangue para nos purificar dos pecados. Ele entregou seu corpo. Se nós todos saímos do corpo de Adão, mas agora todos nós entramos e somos corpo de Cristo. E sejamos aqueles que valorizam e honram tudo isso que Jesus fez na cruz por nós. E naquela noite em que Jesus ele seria traído, ele toma do pão, ele parte e ele dá aos seus discípulos, dizendo: comei, este é o meu corpo dado por vocês. E quando nós nos preparamos para comer esse pão nas nossas casas, ele representa que agora nós somos o corpo de Cristo. Quando você come desse pão, você está dizendo que você é um com essas pessoas que estão aí ao seu redor. Mas você também está dizendo que você é um com aqueles outros que estão nesse momento em outras casas, sentados em outros sofás, mas unidos, crendo que somos o mesmo corpo, o corpo de Cristo Jesus. Por isso não há mais entre nós espaço para altivez, para inveja. E lá naquela mesma noite em que ele seria traído, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança feito no meu sangue. Bebei dele todos. Porque Jesus sabia que não havia outra coisa que pudesse perdoar pecados, além de que seu sangue vertido lá naquela cruz. Hoje é domingo de Páscoa. E hoje nós nos lembramos dessa entrega que Jesus fez por nós. Por isso, cada vez que nós nos aproximamos da mesa do Senhor, nós precisamos avaliar o nosso coração, para que nós não venhamos a fazer isso de modo indigno, mas refletir em tudo aquilo que Jesus fez por nós, para que daqui para frente nós possamos viver em novidade de vida, para que daqui para frente nós não vivamos mais pelos nossos próprios planos, pelos nossos próprios anseios, pelas nossas próprias vontades, mas para que daqui para frente nós possamos viver uma vida que vale a pena, uma vida para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Jesus veio na plenitude dos tempos. Nós estamos nos aproximando de um novo tempo de plenitude. E assim como nós tivemos a primeira vinda de Jesus, nós teremos a segunda vida de Jesus, a volta de Jesus para nos buscar. E quando Jesus veio a primeira vez, muitos não entenderam a sua mensagem. Os discípulos saíram para o caminho de Emaús já perdidos, sem esperança. Mas alguns poucos a compreenderam. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Eu quero saber, você é capaz de discernir esses tempos? Você é capaz de discernir a mensagem que Jesus está nos trazendo nesses dias? O Senhor nos chamou de volta para dentro das casas. O Senhor nos chamou de volta ao arrependimento. O
O Senhor nos chamou de volta, temos tempo com os nossos filhos, com nossos cônjuges, com os nossos familiares. Eu convido você a fechar os teus olhos aí onde você está. Confesse os teus pecados ao Senhor. Senhor Jesus, nós confessamos os nossos pecados a Ti. E Te pedimos, Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa-nos pelas vezes que nós não temos vivido uma vida que esteja à altura daquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nos perdoa, Jesus. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados da Fonte Church de Caxias do Sul. Perdoa os pecados da cidade de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, do Brasil, Senhor, do mundo, Senhor. Nós cremos em Ti, Jesus. E nós declaramos que Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ainda com os olhos fechados, se você está ouvindo essa mensagem, está afastado do Senhor, hoje é o dia de você voltar, faça uma oração reconciliando. Você que hoje quer entregar o coração para Jesus, entregue a sua vida para Jesus, querido. Escreva aqui nos comentários, hoje eu estou voltando para Jesus, hoje eu estou entregando minha vida para Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Você pode abrir os seus olhos. Querido, este suco e este pão que você tem na sua casa, eles são um símbolo do sangue e do corpo de Cristo. Mas eu queria que nesse momento você estendesse as suas mãos na direção deste suco e desse pão e consagrasse esses elementos. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos agora a Ti este suco, este pão. Nós consagramos estes elementos da ceia em cada casa agora a Ti, em nome de Jesus. Amém. E nesse momento, eu quero convidar você a fazer parte da Santa Ceia do Senhor Jesus. Faça a sua oração. O momento da Santa Ceia é dúplice, porque no primeiro momento nos arrependemos dos nossos pecados, mas no segundo nós nos alegramos, porque Jesus não ficou preso naquele sepulcro, Jesus ressuscitou dentre os mortos. E a ressurreição de Jesus é a semelhança do que vai acontecer conosco. Nós vamos ressuscitar de entre os mortos e vamos viver com Cristo para sempre. Jesus venceu. É isso que nós comemoramos hoje. É isso que nós comemoramos na Páscoa. Jesus venceu. Essa é a Páscoa. É a festa da vitória do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, amados. E assim como hoje comemoramos a vitória do Senhor Jesus, nós também comemoramos a vitória sobre toda essa situação. E logo, nós vamos poder, além de estar juntos espiritualmente, estarmos todos juntos aqui, celebrando e adorando ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que você possa ficar aí na sua casa, na bênção e na paz do Senhor. E essa palavra produza resultado a 100 por 1 nas suas vidas. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite.